A lipólise, etimologicamente lise de lipídios, pode ser considerada como iniciando na degradação dos triacilgliceróis ou triglicerídeos e depois continuar na oxidação dos ácidos gordos, a chamada beta-oxidação, ou alguns autores apenas consideram como sendo a beta-oxidação. Aqui irei ver primeiro a degradação dos triacilgliceróis, seguido depois do processo de oxidação. Este processo de oxidação é um processo em que os ácidos gordos vão sendo quebrados em unidades de 2 carbonos, o acetilcoenzima A, ocorre na mitocôndria e permite obter muita energia, porque para além do acetil-CoA, que depois poderá entrar no ciclo de Krebs, também se forma FADH2 e NADH, que na cadeia transportadora de eletrões originará ATP. De relembrar que os lipídios são substâncias biológicas insolúveis em água e solúveis em solventes não polares. Temos os glicerídeos, os chamados triacilgliceróis, que corresponde basicamente àquilo que nós chamamos gordura. Mais de 90% dos componentes que nós designamos vulgarmente como gordura, óleos, azeite, manteiga, margarina, banha, são compostos por triacilgliceróis. Depois temos também outros lipídios, os fosfolipídios, glicolipídios e lipídios não saponificáveis como o colesterol, mas com muita frequência nos lipídios encontramos os ácidos gordos. E concentrando-nos no caso dos triacilgliceróis, eles são maioritariamente armazenados no tecido adiposo, podendo também existir em pequenas gotículas de gordura no interior das células, e a sua hidrólise, especialmente ao nível do tecido adiposo, é feito por ação de lípases, sendo que a primeira é chamada a lípase de triacilgliceróis adipocitária, muitas vezes designada por esta sigla ATGL, que faz a quebra de um dos ácidos gordos, normalmente aquele que está ligado aqui no carbono 3, e portanto, neste caso, passamos a ter o 1,2-diacilglicerol. Posteriormente, uma segunda lípase, muitas vezes designada lípase sensível a hormonas, por ter sido uma das primeiras a ser descoberta e ter-se percebido que era sensível à presença de determinadas hormonas, quebra a ligação do carbono 1 e forma-se então o 2-monoacilglicerol e, por fim, atua a lípase dos monoacilgliceróis, que permite libertar o glicerol e o terceiro ácido gordo. Assim, nesta hidrólise dos triacilgliceróis, por 3 lípases diferentes, libertam-se 3 ácidos gordos e uma molécula de glicerol. Esta lipólise no tecido adiposo é regulado pela insulina, que a inibe, porque ativando fosfátases leva à desfosforilação da perilipina, que impede a ação das lípases, e também à inativação da lípase hormonossensível. A presença de glicagina, ou no caso do tecido adiposo, mais da adrenalina, via AMP cíclico, ativa a ciclase de proteínas dependente do AMP cíclico, a chamada PKA, que, ao fosforilar a perilipina, permite a ação das lípases, fazendo com que a lípase dos triacilgliceróis ATGL fique mais ativa, e ao fosforilar a lípase hormonossensível também a torna mais ativa, e com isto os triacilgliceróis são degradados a ácido gordo e diacilglicerol, este monoacilglicerol e ácido gordo, que depois o monoacilglicerol já normalmente sai da gotícula de gordura e é hidrolisado pela lípase dos monoacilgliceróis em glicerol e ácido gordo. A insulina, além de promover a ativação da fosfátase que desfosforila, também ativa a fosfodiesterase, que faz desaparecer o AMP cíclico, contrariando assim a ação desta PKA. Estes ácidos gordos
e o glicerol são libertados para o sangue. Os ácidos gordos normalmente circulam ligados à albumina e depois entram para dentro das células através de transportadores, o FAT, Fatty Acid Transporter, ou CD38, e depois, dentro das células, estes ácidos gordos são ativados a acil-CoA. Esta ativação dá-se por ação da sintetase do acil-CoA, uma enzima que gasta ATP hidrolisando completamente a AMP e pirofosfato e que catalisa, numa primeira etapa, a ligação do ATP ao ácido gordo e depois a entrada da coenzima A e a libertação do AMP. Como se forma pirofosfato? Ele vai ser alvo da pirofosfatase, que hidrolisa o pirofosfato em 2 moléculas de fosfato. Podemos assim considerar que na ativação do ácido gordo a acil-CoA são gastos o equivalente a 2 ATPs, porque ele é completamente hidrolisado a AMP. De seguida, este acil-coenzima A, ou este ácido gordo, tem de ser transportado para dentro da mitocôndria, uma vez que a beta-oxidação ocorre dentro da mitocôndria. Para isso precisamos deste composto, a carnitina, se quisermos é um aminoácido, apesar de não ser um alfa-aminoácido, e que tem aqui um grupo OH, um grupo hidroxilo. É neste grupo OH que se vai ligar o acil, que é proveniente do acil-CoA que se formou por ação da sintetase do acil-CoA. Quem promove esta formação é a chamada aciltransferase da carnitina, uma enzima que se encontra na membrana externa da mitocôndria e que converte o acil-CoA em acil-carnitina. Para isso requer a carnitina, vai libertar a coenzima A, que estará depois disponível para formar um novo acil-CoA. Existe depois um transportador que faz a permuta entre esta acil-carnitina e uma carnitina que está dentro da matriz mitocondrial, permitindo assim que a acil-carnitina entre para dentro da mitocôndria, onde, por ação de uma segunda aciltransferase, a aciltransferase 2, vai regenerar o acil-CoA, neste caso com uma coenzima A que estava presente dentro da mitocôndria, e forma-se a carnitina, que será usada na próxima troca, fechando assim este ciclo. Agora que o acil-coenzima A já entrou para dentro da mitocôndria, pode seguir a via oxidativa. Este transporte é regulado a nível desta primeira enzima, da aciltransferase da carnitina 1, sendo que ela é inibida pelo malonil coenzima A, que se forma na síntese dos ácidos gordos, e é ativado pela carnitina e pelo clofibrato, um fármaco que vai ativar esta entrada de ácidos gordos para dentro da mitocôndria. Uma vez dentro da mitocôndria, o acil-coenzima A vai sofrer o tal processo de beta-oxidação. Numa primeira etapa vai haver uma oxidação a nível destes carbonos 2 e 3, vai haver aqui a introdução de uma dupla ligação, saem 2 hidrogénios, é uma oxidação, uma desidrogenação dependente do FAD, que naturalmente está associado à membrana interna da mitocôndria, entregando os eletrões depois ao biquinona, que forma o biquinol. Esta desidrogênese do acil-CoA faz parte também do complexo 2 da cadeia transportadora de eletrões. Forma-se assim um ácido gordo com uma dupla ligação na posição 2, o chamado enoacil ou enuil, que por entrada de água vai depois originar um hidroxiacil. Entrou aqui um hidrogênio, aqui um OH, portanto, temos aqui a entrada de água, forma-se o hidroxiacil, que agora, com nova oxidação, desta vez dependente do NAD, vai levar à formação de um ceto ou oxoacil, neste caso 1, 2, 3 cetoacil ou beta-cetoacil coenzima A. De recordar que aqui
durante a beta-oxidação, todos os intermediários estão sempre ligados à coenzima A. Este cetocil vai agora sofrer aqui uma quebra por entrada de um grupo tiol, proveniente da coenzima A, e daí o nome de tiólase. Não é uma quebra por entrada de água, mas do tiol, e libertam-se estes 2 carbonos, ou seja, um acetil-CoA, e formamos um acetil-CoA com menos 2 carbonos do que o que estava anteriormente. Assim, e se considerarmos o ácido estiárico com 18 carbonos, temos um primeiro ciclo da beta-oxidação que liberta estes primeiros 2 carbonos, depois um segundo ciclo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo. Cada ciclo libertou um acetil-CoA, formou-se um FADH2 e um NADH. E agora, no último ciclo, como temos 4, a quebra liberta, por um lado, o tal acetil-CoA, mas agora o que sobrou é um outro acetil-CoA e, portanto, forma-se não um, mas 2 acetil-CoA. Isto, no caso deste ácido estiárico, libertaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acetil-CoAs e, portanto, que é 9 vezes 2 dá aos 18. Cada acetil-CoA no ciclo de Krebs poderá originar o equivalente a 10 ATPs, 90 ATPs, mas ocorreram 8 ciclos, porque no último é que se libertaram 2 acetil-CoAs, o que significa 8 FADH2, 8 NADH, considerando cada um a dar 1,5 ou 2,5, temos um total de 122 ATPs. Durante a sintétese do acetil-CoA, como houve o gasto de 1 ATP a dar AMP, podemos considerar o gasto total de menos 2 ATPs e, portanto, com um rendimento global de 120 ATPs. Normalmente os ácidos gordos têm um número de carbonos par e, portanto, formam-se sempre acetil-CoA. Contudo, alguns ácidos gordos de cadeia ímpar, o que lhes vai acontecer é que sofrem na mesma a beta-oxidação, de cada vez libertam uma cadeia com 2 carbonos, o acetil-CoA, e no final vai sendo reduzido, no final vamos ter não 4, mas 5, e o que acontece no último ciclo é que forma-se um acetil-CoA, mas o que resulta é um composto com 3 carbonos em vez de 2, que corresponde ao propionil-CoA. E o propionil-CoA, através de um mecanismo que já foi visto na gliconeogênese, é convertido por uma carboxilase do propionil-CoA, que é dependente da biotina e que requer CO2, é convertido a metilmalonil. Este metilmalonil passa da forma DAL por uma racemase. Este metilmalonil, por ação da mutase do metilmalonil, vamos ter uma mudança deste grupo COH, deste carbono 2 para o carbono 3, e forma-se o succinil-CoA. Esta mutase do metilmalonil é uma das 2 enzimas que requer vitamina B12 e que está também, à semelhança das outras, presentes na mitocôndria e permite assim converter o propionil a succinil, sendo que neste caso o propionil com enzima A, ao originar succinil, o intermediário do ciclo de Krebs, poderá ser glicogénico. Quando os ácidos gordos apresentam uma dupla ligação, são insaturados, podemos considerar, do ponto de vista prático, que a dupla ligação está num carbono par ou num carbono ímpar. Olhando para o ácido linoleico, aqui na forma de linolil com enzima A, o que é que aconteceria? Ora, iríamos ter os ciclos de beta-oxidação normais, até encurtando em 2 carbonos, portanto, sai um segundo, sai um terceiro, e portanto, agora que esta dupla ligação primeiro passou do carbono 9 para o carbono 7, depois do carbono 7 para o carbono 5 e no terceiro ciclo do carbono 5 para o carbono 3.
E agora iria iniciar-se um novo ciclo de beta-oxidação, e como vimos há pouco, seria a introdução de uma dupla ligação aqui no carbono 2, o que não é possível, porque ficaria um carbono com duas duplas ligações. Então o que vai acontecer é que, em vez de ocorrer a primeira etapa da beta-oxidação, aquela de hidrogénase ou acil-CoA, que é dependente do FAD, vai ocorrer uma isomerização desta dupla e a passagem desta dupla ligação para a posição 2. E agora sim, segue o ciclo normal, não se formou FADH2, mas à entrada de água forma-se o NADH e ocorre a quebra com a formação de um acetil-CoA. Reparem que agora a dupla, que esteve sempre num carbono par, já vai aparecer no carbono 4. Já iremos ver o que é que acontece. Vamos só resumir. No caso de um ácido gordo com uma dupla ligação no carbono ímpar, temos como resultado que o ciclo que envolve essa ligação corresponde a um ciclo em que não se forma FADH2 e, portanto, temos globalmente o equivalente a menos 1,5 ATPs. Se tivéssemos a considerar a oxidação total deste ácido linoleico, neste momento, neste quarto ciclo, formou-se o equivalente a menos 1 FADH2. Ora, quando a ligação agora está num carbono par, o que aconteceu é que ela foi andando, passou para o carbono 6, quando chega ao carbono 4, a primeira etapa da beta-oxidação deste novo ciclo é a introdução da dupla ligação no carbono 2, isto é possível, e agora deveria haver a entrada de água. Apesar de não ser este o motivo, mas como brincadeira podemos considerar que a água podia entrar ou na posição 2 ou na posição 4 e não sabe por onde é que haveria de entrar. Na realidade, o que acontece é que isto são duplas ligações conjugadas, o que é mais estável e é mais difícil entrar a água. Então o que vai acontecer é uma redução destas duas duplas a apenas uma, e isto ocorre por ação da redutase do 2,4-dienuil e passa, em vez de termos uma dupla na posição 2 e outra na 4, passamos a ter apenas uma. Portanto, o que acontece do ponto de vista prático é a quebra das duas duplas ligações, a migração destes pares, destes dois eletrões para a posição 3 e a entrada de dois hidrogénios, que estão aqui a ver, e forma-se um 3-enuil, que agora tem que ser isomerizado para a posição 2, através da isomérase, e, portanto, o que acontece do ponto de vista prático quando o ácido gordo é par, é que formou-se o FADH2, mas gastamos NADPH. O equivalente ao NADPH podemos considerar, apesar de não ser exatamente igual ao NADH, podemos considerar como sendo o equivalente a um gasto de 2,5 ATPs. Depois segue novamente o ciclo da beta-oxidação, entrando depois desta redutase e da isomérase, entra a água, sai NADH e liberta-se o acetil-CoA. Assim, neste quinto ciclo, o que aconteceu foi que se formou na mesma o FADH2, formou-se o NADH, mas gastamos o equivalente a um NADPH. Depois completa o ciclo da beta-oxidação e assim, se olharmos para aquilo que aconteceu globalmente no caso do ácido linoleico, é que ele tinha 18 carbonos, 18 a dividir por 2 formam-se 9 acetil-CoAs, ocorreram o equivalente a 8 ciclos, e portanto aqui os 8 NADHs que se formaram. Porquê 7? Porque como havia uma dupla ligação no carbono ímpar, nesta dupla ligação no carbono ímpar, o que aconteceu é que não se formou um FADH2, portanto em vez de 8 passamos a 7, formou-se menos um FADH2, e aquele dupla ligação que estava no carbono par foi reduzida por um NADPH e portanto gastou-se um NADPH. Temos aqui um total de 118 ATP, se descontarmos os dois da ativação, 116. Se compararmos com o ácido estiárico, que era completamente saturado, temos, neste caso, em vez de 120, 116 ATPs. Portanto,
o equivalente a menos 1 FADH2, menos 1,5 ATPs, o gasto do NADPH, o equivalente a 2,5, portanto 2,5 mais 1,5, o equivalente a menos 4 ATPs. Globalmente, os ácidos gordos insaturados vão levar à formação de menos energia. A regulação, como já referi, é feita através do transportador da carnitina. Quando há insulina, que aparece malonil-coenzima A, por ação da carboxilase do acetil-CoA, que inibe este transportador. Isto vai impedir que o ácido gordo entre para dentro da mitocôndria e seja utilizado para a síntese de fosfolípidos ou triacilgliceróis, portanto, para a esterificação, e, neste caso, não há beta-oxidação. Quando temos a glicagina ou o glucagão ou a adrenalina, neste caso não existe malonil, a aciltransferase da carnitina está ativa, o ácido gordo, o acetil-CoA, é convertido a acilcarnitina, ele sofre a troca com a carnitina que está dentro da mitocôndria, regenera-se o acetil-CoA dentro da mitocôndria, que depois vai entrar na beta-oxidação, formando o acetil-CoA, o NADH e o FADH2, e o acetil-CoA depois entra no ciclo de Krebs. Este malonil que eu aqui referi forma-se por ação da chamada carboxilase do acetil-CoA, que é uma das enzimas envolvidas nas síntese dos ácidos gordos e que promove a ativação do acetil-CoA a malonil, que é o intermediário que vai entrar na síntese dos ácidos gordos, por ação de uma carboxilase dependente da biotina. Esta carboxilase é semelhante à carboxilase do piruvato, ou carboxilase que ainda há pouco vimos no propionil-CoA, e que faz a adição de um CO2. Ela é ativada pelo citrato. Esta é uma enzima citosólica, é ativada pelo citrato, que sai da mitocôndria quando está em maior quantidade, ativada também pelo glutamato e é induzida pela insulina. Por outro lado, ela é inibida pela presença de acetil-CoA, especialmente acetil-CoA de cadeia longa, e, como acabei de referir, pelo malonil, o próprio produto da reação. Para além disso, esta enzima é fosforilada por uma sínase dependente do AMP. Quando há baixa de energia na célula, quando aumenta o AMP, fica ativa, que promove a fosforilação da carboxilase, tornando-a inativa, evitando assim que se forme uma malonil-CoA e promovendo a entrada dos ácidos gordos para dentro da mitocôndria. A enzima é desfosforilada pela fosfatase de proteínas 2. Esta AMPK pode ser ativada via pKa, através de uma sínase da AMPK, e, portanto, a presença da glicagina ou da adrenalina, que promove o aumento do AMP cíclico, ativa a pKa, que acaba por ativar esta AMPK. Também, neste caso, fica ativa uma descarboxilase que leva ao desaparecimento do malonil existente. A presença de insulina, por um lado, faz desaparecer o AMP cíclico porque ativa as fosfodiesterases, fazendo com que a pKa deixe de estar ativa. Por outro, ativa as fosfatases e que vai desfosforilar a carboxilase. Por fim, referir que há outras oxidações, outros processos de oxidação dos ácidos gordos. Concretamente, quando os ácidos gordos são muito longos, temos a beta-oxidação nos peroxisomas, que é muito semelhante à beta-oxidação, só que ocorre nos peroxisomas, e a primeira oxidação é também dependente do FAD, mas aqui a sua regeneração dá-se por uma reação com o oxigênio. E, portanto, nesse caso não se chama desidrogénase, mas oxida-se, porque vai oxidar o oxigênio a peróxido de hidrogênio, que depois, por ação de uma catálase, vai dar água e regenerar o oxigênio. Forma-se na mesma o NO-acil-CoA, depois ocorre a entrada de água por uma hidrátase, uma desidrogenação, agora esta na mesma dependente de NADH,
e depois a quebra. Habitualmente esta beta-oxidação vai ocorrendo até que o ácido gordo fique mais curto e depois já poderá entrar para dentro da mitocôndria seguindo a beta-oxidação normal. O que acontece neste caso é que nesta beta-oxidação não se vai formar o equivalente, o ATP equivalente a este FADH2, portanto forma-se menos energia e há ainda alguma controvérsia com o que acontece com este NADH. Há ainda outros dois tipos de oxidação que serão menos frequentes, pelo menos no caso dos ácidos gordos, tendo maior importância quando há defeitos da beta-oxidação, mas temos a chamada alfa-oxidação, que ocorre especialmente nos ácidos fitânicos, os ácidos gordos ramificados, em que há um processo em que vai ocorrer uma oxidação no carbono alfa e que vai haver aqui uma entrada de um oxigênio e leva à libertação do ácido fórmico, de formil-CoA, encurtando o ácido gordo em um carbono. Neste caso do ácido fitânico, esta primeira oxidação pode libertar o ácido fórmico, o formil-CoA, e depois já poderia seguir a beta-oxidação, só que neste caso esta beta-oxidação varia a formação cada vez que temos esta ramificação de propionil-CoA. Por fim, um outro tipo de oxidação que, mais uma vez, aparece aumentada quando há déficits na beta-oxidação, que é a chamada homogo-oxidação, em que ocorre uma oxidação no carbono hómogo, no último carbono, e que é catalisada por monooxigénase, dependente do citocromo P450, em que há, neste caso, o envolvimento de NADPH e oxigênio, e que se vai formar um ácido gordo dicarboxílico, que depois vai sofrer uma quebra, originando, neste caso, succinato e adipato. Espero ter ajudado a perceber um pouco a lipólise e, se gostaram, por favor, façam like e subscrevam o canal. Muito obrigado.